Esse é o guia completo com tudo que tu precisa saber para finalmente levar os teus treinos para outro patamar e finalmente conseguir alcançar o shape que tu tanto sonha. O meu objetivo aqui vai ser trazer o melhor guia que o YouTube nacional já viu sobre o assunto e te mostrar todas as bases e princípios necessários para que tu consiga montar os teus próprios treinos com intensidade, segurança e colher muitos resultados. Tudo isso tomando como base aquilo que é usado pelos maiores atletas do fisiculturismo mundial, sejam eles naturais ou hormonizados, também levando em consideração a prática dos maiores treinadores do mundo, da minha prática com os meus alunos de consultoria e tendo a base e o suporte da mais moderna ciência do treinamento esportivo. Tudo isso que eu vou falar me ajudou a parar de treinar fofo e ficar anos estagnado e me ajudou a conseguir construir um físico com mais de 105 quilos que eu tô atualmente aqui no finalzinho do meu booking. E não me levem a mal, eu estou num shape muito pior do que eu pretendo estar daqui uns 2, 3, 4 ou 5 anos, mas eu com certeza tô anos-luz à frente dos 72 quilos de quando eu comecei. Se vocês quiserem, essa aula pode ser ouvida em formato de podcast ou algo do tipo, mas eu recomendo do fundo do meu coração que vocês deixem ela em tela cheia e tratem realmente como uma aula ou como um curso com papel e caneta, anotando se for necessário, prestando atenção em todos os pontos e principalmente que vocês apliquem o que eu falar nos treinos de vocês, porque só assim vocês vão realmente conseguir colher resultados. Vão ser realmente alguns bons minutos com uma grande quantidade e densidade de informações, e não dá para tratar esse como qualquer outro vídeo aí que vocês olham, usam como uma masturbação mental, passam para o próximo e fingem que não aconteceu nada na vida de vocês. Vocês realmente precisam aplicar o que for ensinado e bora pro conteúdo. Ah, mas antes, tudo que eu for falar vai estar resumido, tá, em um arquivo de PDF aí na descrição, juntamente com 3 planilhas de treino para quem treina 3, 4 ou 5 vezes por semana e quer ter um norte aí mais ou menos, planilhas que usam como base todos os princípios que a gente vai falar aqui na aula. É só baixar aí e ser feliz. Também tem o link da minha consultoria, de outros produtos e de todas as minhas redes sociais. E agora sim, bora pro conteúdo. Vocês vão perceber ao longo dessa aula que tudo se resume a 2 coisas: intensidade e progressão de cargas. Infelizmente, isso não é muito pregado por aí e provavelmente vocês, mesmo já treinando há um tempo, nem saibam direito o que isso significa. E para que a gente entenda mais isso, eu preciso voltar um pouquinho e a gente vai precisar falar sobre a cultura de treinos do Brasil. Essa nossa cultura da musculação é péssima, principalmente se a gente comparar ela com a de outros países e principalmente ainda se a gente comparar ela com a americana, por exemplo, que aí é o nosso principal rival no fisiculturismo hoje em dia. Lá fora a gente vê aí adolescentes e às vezes até crianças, quando têm o primeiro contato com a academia, sendo ensinados a agachar, a fazer supino, a fazer levantamento terra e outros exercícios básicos com uma excelente técnica e a treinar muito pesado nesses e em outros exercícios. E isso tudo é a base para a formação de atletas de outras modalidades que não são muito comuns aqui, como o futebol americano, o wrestling, o boxe, o levantamento de peso olímpico e o próprio fisiculturismo. Enquanto isso, aqui no Brasil é bem raro a gente entrar na academia e ensinarem a gente a fazer supino e levantamento terra direito. Tanto que tem milhares de pessoas por aí que estão há anos treinando e não conseguem fazer, sei lá, um agachamento com 100 quilos, né? E a gente pode ver isso claramente no conteúdo das redes sociais. Porque o que bomba lá fora é vídeo de supino pesado, é vídeo do pessoal saindo aí nas academias e perguntando qual que é o teu máximo no supino, quanto tu pega no agachamento, quanto tu já puxou no terra. Enquanto isso aqui, os conteúdos que mais bombam geralmente são relacionados à técnica pesada, à gritaria, à careta e a técnicas avançadas secretas, treinos malucos que a pessoa sai desmaiando no chão. Isso é uma coisa muito própria aqui do Brasil. E assim, eu sei que essa gritaria é algo engraçado, muitas vezes é apenas por entretenimento. Eu não quero ser o nerd chatão que não sabe diferenciar as coisas, mas é fato que esse tipo de vídeo vai entrando e vai contaminando o imaginário das pessoas que estão começando a treinar e muitas vezes acabam prestando uma espécie de desserviço para essas pessoas. E nos últimos anos têm surgido muitas pessoas que estão mais com essa cultura da educação, do bom treino, do treino com intensidade, ensinando as pessoas como periodizar treinos, ensinando o que é intensidade, o que é treinar até a falha, a importância disso, trazendo as atualizações da ciência do treinamento. E eu realmente vejo uma boa perspectiva para a musculação no Brasil nos próximos anos e décadas.
Mas realmente a gente precisa de muito tempo para destruir toda uma cultura de treino mais old school, entre várias aspas old school aqui, que se construiu nos últimos anos aqui no nosso país. E assim, acho importante falar que eu bato palmas aí para todos os verdadeiros old school que cavaram o túnel da musculação com uma colher de sopa, quando a gente não tinha bons equipamentos, não tinha boa estrutura, não tinha ciência do treinamento, mas a minha crítica se direciona àqueles que fizeram isso no passado e não se atualizaram e continuam parados no tempo. E todas essas metodologias, tudo que a gente vê de treino aqui no Brasil, se baseia em uma premissa que com certeza vocês já ouviram e talvez vocês acreditem nela até hoje, achem que ela é verdadeira, que é a ideia de que a hipertrofia vem do dano muscular. Então a gente vai lá no treino, rompe as fibras e daí depois, quando elas forem reconstruídas e reparadas pelo nosso corpo, elas vão voltar mais fortes. A gente sempre achou que fosse assim que acontecia a hipertrofia, mas graças a bons pesquisadores que existem, inclusive brasileiros, a gente conseguiu descobrir e entender mais sobre a hipertrofia e chegar à conclusão que, na verdade, ela acontece por uma via completamente oposta e que, na verdade, o dano muscular acaba mais atrapalhando quando é excessivo do que ajudando. E assim, agora prestem atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Porque essa parte vai explodir a cabeça e assim, vai ter uma coisinha ou outra que vai ser um pouco mais nerd, mas eu prometo que vai ser rápido. Logo em seguida a gente já começa com a parte um pouco mais prática, mas eu preciso que vocês entendam de onde vêm todas as recomendações que eu vou passar pra vocês, e essa é realmente uma das bases, uma das sustentações de todos os meus argumentos. Esses dois estudos aí da tela, um inclusive que é comandado por um brasileiro, que é o Felipe Damas, como eu comentei, eles demonstraram claramente que a hipertrofia não acontece por causa do dano muscular, pelo menos não diretamente por ele. Na verdade, ela acontece apesar dele. E na verdade, como eu disse, o dano muscular, quando ele é excessivo, ele acaba atrapalhando a hipertrofia. E no lugar desse dano, os principais mecanismos indutores de hipertrofia são a tensão mecânica e o estresse metabólico. Sendo que a tensão mecânica é o principal fator, e eu atribuiria aí uns 90, 95% dos resultados a ela. E o estresse metabólico, por outro lado, ainda não é muito bem entendido, porque ele é muito mais complexo, mas eu atribuiria ali, no máximo, ali uns 5, 10% dos resultados da hipertrofia provenientes dele, tá? O dano muscular também entraria ali, e ele teria uma participação muito pequena e muito indireta, provavelmente, mas aí entraria ali nos 5, 10%. E a tensão mecânica, para começar, funciona da seguinte forma. Quem é responsável por fazer os movimentos do corpo são os músculos, através das ações de encurtamento e de alongamento das fibras musculares. E os exercícios de força que a gente realiza numa academia, ou na calistenia, num treino funcional e etc., são justamente exercícios em que acontece o encurtamento das fibras e o alongamento delas com um adicional de carga, ou seja, com uma sobrecarga. E quando esses movimentos com uma sobrecarga são feitos, ou seja, quando a gente produz força, tem umas pequenas estruturas na parede das nossas células musculares, chamadas de mecanorreceptores, que são responsáveis pela captação desse sinal mecânico, desse sinal físico. E esses sinais físicos são o gatilho, ou seja, são o motor principal de um processo chamado mecanotransdução, que é justamente essa passagem de um sinal mecânico para o início de uma cascata bioquímica que acontece, que lá no finalzinho, nesse caso, vai resultar em um aumento da síntese proteica e, por consequência, da hipertrofia. Então, nos aprofundando um pouquinho mais, a gente faz a contração muscular com uma sobrecarga, os mecanorreceptores percebem esse sinal físico e eles vão fazer a ativação de algumas vias. A principal dessas vias começa com uma molécula chamada diacilglicerol, que vai ser convertida em ácido fosfatídico através da diaglicerolquinase, e esse ácido fosfatídico, por sua vez, vai dar origem à ativação da via mTOR, que é uma das principais vias hipertróficas, vias de sinalização de síntese proteica do nosso corpo. Já o estresse metabólico, como eu comentei, ele é muito mais complexo porque ele envolve muito mais substâncias e muito mais reações que ainda nem são muito entendidas nem pelos maiores pesquisadores do mundo, quem dirá por mim. Mas ela basicamente envolve todas as reações que vai acontecer com os famosos metabólitos. Os metabólicos são basicamente os subprodutos que sobram, ou seja, o lixo das reações bioquímicas que vão acontecer a nível celular. Então, quando a nossa célula fizer a contração, quando a nossa célula gerar ácido lático e levar lactato para o músculo, vão sobrar
alguns metabólitos dessa reação. A respiração celular vai gerar uma coisinha ali, vão gerar íons de cálcio, vão gerar íons de hidrogênio, vai acontecer ali a geração de fosfato inorgânico, sei lá, 1 bilhão de diferentes tipos de metabólitos que vão gerar a ativação de diferentes vias, sejam elas vias hormonais ou vias como a própria ativação da mTOR em algum nível. E pode ser que ocorra até outros tipos de processos que a gente ainda nem entende, como a expansão da parede celular ou, sei lá, algum tipo de mecanismo de indução à hipertrofia por hidratação das células ou algo do tipo, mas como eu disse, a gente não entende muito bem como tudo isso funciona, mas a gente sabe que uma porcentagem bem pequena da hipertrofia é induzida através de um pouquinho de dano muscular e de um pouquinho de estresse metabólico. E a informação mais importante que a gente pode tirar disso é o seguinte: tanto a tensão mecânica quanto o estresse, elas são geradores de síntese proteica. Só que a síntese proteica ela não serve apenas para a geração de hipertrofia. Na verdade, a prioridade dela, a prioridade do nosso corpo é, antes de mais nada, a reparação dos tecidos que vão ser machucados e que vão ter microlesões geradas pelo treinamento. E isso é inevitável. Todo treino, toda contração com sobrecarga vai gerar algum tipo de dano muscular. Então, quando isso acontecer, o nosso corpo vai pegar essa síntese proteica que for gerada e vai usar para reparar esse tecido. E com a síntese proteica que sobrar desse reparo, daí sim o corpo vai poder investir na geração de hipertrofia. Pensa que o corpo de vocês funciona mais ou menos como uma fábrica. E se dentro dessa fábrica alguma das máquinas está quebrada e a outra delas está precisando de uma otimização para ficar um pouquinho mais produtiva, o orçamento de vocês vai ser prioritariamente direcionado para o conserto da máquina que está quebrada e depois, caso sobrar algo, vocês fazem a otimização da outra. Pelo menos se vocês forem aí minimamente bons gerentes de produção, né? E daí agora imaginem que a síntese proteica seria o orçamento de vocês nessa analogia. Então, no fim, a curva da hipertrofia ela vai acontecer exatamente dessa forma com que está aparecendo aí da tela. Então, quando o dano muscular começar a ser atenuado ao longo do tempo, a hipertrofia vai começar a aumentar. E isso é justamente o oposto do que a gente sempre acreditou e do que muita gente acredita até hoje. A fórmula que a gente vai ter a partir daí é essa que está aparecendo na tela. Síntese proteica menos dano muscular igual a hipertrofia. Então a gente consegue concluir a partir daí que quanto mais síntese proteica a gente conseguir gerar e menos dano muscular o nosso treino estimular, mais hipertrofia a gente vai ter. E absolutamente tudo que a gente vai discutir a partir de agora vem justamente dessa premissa. Então todas essas perguntas que já estão aparecendo na mente de vocês, tipo qual o número de séries que a gente tem que trabalhar por semana, quanto a gente tem que descansar, quais exercícios a gente tem que fazer, tudo isso está relacionado a essa equação que eu acabei de mostrar. Quando a gente fala dos treinos de musculação, tem dois conceitos muito importantes que eu preciso que vocês entendam, tá? O primeiro deles é a intensidade. Quando eu falar essa palavra, eu me refiro à intensidade de carga, que pode ser medida com a escala de RM, ou repetição máxima. E esse termo intensidade, dentro da educação física de forma geral, em todos os esportes, ela se refere à capacidade de geração máxima de força. Então, uma série que tu consegue fazer uma repetição máxima é uma série extremamente intensa. Se a gente puder quantificar isso, né, uma repetição máxima seria uma série com 100% de intensidade. Mas o problema é que dentro da musculação, quando o pessoal fala que um treino é muito intenso, geralmente eles estão se referindo a outro tipo de intensidade, que é a famosa intensidade de esforço, que é medida com uma escala subjetiva de RPE. Mas isso tudo acaba gerando muita confusão. E para fazer um paralelo para um outro esporte para vocês, quando a gente tem sprints dentro da corrida, corrida de 100 metros que o Usain Bolt corre, por exemplo, aquilo lá seria o máximo da intensidade dentro da corrida. E daí do outro lado, do lado completamente oposto, a gente tem as corridas de baixa intensidade. E eu não estou dizendo que elas são fáceis, pelo amor de Deus, mas as corridas de baixa intensidade e longa duração, que lá os quenianos e os etiopianos, será que é etiopiano que fala? Não sei, que os etiopianos correm e ficam 2 horas correndo numa intensidade muito mais baixa, ou seja, numa capacidade de geração de força muito menor do que a do Usain Bolt, de todos os atletas corredores de sprints.
Então, trazendo para a musculação, uma série com 6 repetições até a falha é uma série extremamente intensa, enquanto uma série com 50 repetições até a falha é com certeza uma série com muito menos intensidade, pelo menos quando a gente se refere à intensidade de carga, mas a intensidade de esforço pode ser basicamente igual nas duas. E outro conceito que eu preciso muito da compreensão de vocês é o conceito de falha. Sempre que eu falar dela, eu preciso que vocês entendam que eu me refiro ao ponto em que a gente não consegue mais realizar mais uma repetição no mesmo nível técnico das demais repetições da mesma série. Então, por exemplo, se forem feitas 10 repetições perfeitas de rosca direta, a última ali foi extremamente difícil, mas conseguiu manter o tronco ali estabilizado e conseguiu finalizar ela. Mas a partir da 11ª, tu começou a roubar e dar uma jogadinha com o tronco para trás, a 11ª foi uma repetição além da falha. A tua falha real foi na repetição número 10. Obviamente que a gente pode discutir sobre falha concêntrica, falha excêntrica ou falha técnica, mas quando eu me referi apenas à falha, eu estou me referindo à falha técnica, ou seja, perdeu o domínio técnico da série, do exercício, acabou, falhou. Porque é extremamente importante que a gente consiga manter essa qualidade e esse detalhamento técnico até o final da série, para que a gente consiga ter precisão e que a gente consiga saber exatamente em que ponto que a gente falhou. E daí, na prática, quando a gente mantém essa qualidade técnica de estabilização e não rouba, a gente tem aquelas séries que são lindas, que as últimas repetições vão ser no mesmo padrão de movimento das primeiras, mas elas vão ser muito mais lentas. E são justamente essas últimas 5 repetições que começam a ficar involuntariamente lentas, que são as que vão ter o maior nível de recrutamento de unidades motoras, que vão ter os maiores níveis de tensão mecânica e que vão ter os maiores níveis, por consequência, de sinalização de síntese proteica e de hipertrofia. Tanto que em alguns estudos aí dentro do treinamento, a gente conhece essas 5 repetições como repetições estimulatórias. Então, as últimas 5 repetições antes da falha, que é geralmente o número aí, pelo menos quando a gente trabalha com repetições aí até 12, até 15, em que as repetições começam a ficar mais difíceis e mais lentas involuntariamente, que são as repetições mais importantes do teu treino e que tu precisa tentar extrair o máximo delas. E na prática, elas vão funcionar exatamente assim. Ó. Vou colocar um vídeo de eu fazendo um supino inclinado. Essa série aqui do lado, ela teve 6 repetições totais e eu deixei uma repetição na reserva. E percebam como a última repetição foi exatamente igual a níveis de estabilidade, a níveis de amplitude, e eu garanto para vocês que também a nível de conexão mente muscular foi tudo igualzinho, com a única diferença de que a primeira repetição foi muito mais rápida do que a última. A última eu gostaria de ter deixado ela tão rápida quanto eu deixei a primeira, só que estava muito pesado, então eu não consegui. E esse que é o pulo do gato. Esse que é o ponto. É repetições que ficam involuntariamente lentas, que geram mais hipertrofia. E como eu disse, eu deixei uma repetição na reserva, então a última repetição ali dessa série vocês podem ver que demorou mais ou menos uns 4, acho que 5 segundos por aí. E se eu quisesse fazer mais uma repetição, ela duraria mais tempo ainda. Então provavelmente ela ficaria ali na casa dos 8, 9, talvez até 10 segundos. Só que um outro problema que a gente vai enfrentar vai ser a geração e o acúmulo de fadiga que essas séries, que essas repetições muito difíceis vão trazer. E essa fadiga, tanto a nível local e muscular, quanto a nível de sistema nervoso central, vão atrapalhar a nossa recuperação, que é um ponto extremamente importante para que a gente consiga manter a nossa performance a longo prazo. Então esse é mais um ponto para a gente se atentar e a gente vai falar mais sobre estratégias para diminuição de fadiga ao longo do vídeo. E agora que vocês entenderam um pouco mais sobre intensidade, sobre fadiga e sobre falha, a gente pode começar a falar sobre faixas de repetições. Algo que a gente sabe aí a partir de bons estudos, embora eu tenha algumas considerações a fazer para eles, é que tanto aquelas séries com a intensidade super alta, ou seja, 5, 6, 8 repetições, quanto aquelas séries com a intensidade um pouquinho mais baixa, como 15, 20 ou 25 repetições, têm níveis de estímulo à hipertrofia e à síntese proteica muito parecidos, desde que as séries com níveis de repetições mais altas sejam levadas até a falha. E a diferença é justamente que essas séries que têm um nível de intensidade
muito maior e que trabalham numa faixa de repetições menores, elas podem ser paradas um pouco antes, não precisam ser necessariamente paradas no ponto de falha. Mais ou menos como eu fiz antes, eu parei uma repetição antes dela. E mais tarde, ali daqui a pouquinho, a gente fala mais aí aprofundadamente sobre essa questão das repetições na reserva. Só que tem alguns problemas em a gente escolher faixas de repetições mais altas. O primeiro deles é a confusão que vai acontecer com o ponto de falha, justamente por causa da queimação e da acidose que vai acontecer nessas faixas de repetições muito altas. Essa queimação, esse desconforto leva a gente, cria uma tendência em a gente parar a série antes da hora, ou seja, antes da falha real, visto que o músculo ali vai estar doendo pra caralho e a gente simplesmente vai ter ali o instinto de não continuar fazendo aquela série, principalmente pessoas iniciantes. E isso é bem diferente com o que acontece em repetições em faixas mais intensas, como a que eu fiz anteriormente. A última repetição que eu tinha feito, ela estava muito difícil, mas ela não estava queimando o meu músculo, eu não estava clamando por parar aquela série. Eu poderia continuar ela facilmente ali, fazer mais 2, 3 repetições, que ainda assim a queimação e a acidose excessiva não teriam nem começado. Outro ponto um pouco menos impactante, mas é válido também, é que vai ser um pouco mais difícil a gente se concentrar e conseguir contar os números de repetições mais altos. Então imagina ter que contar 22, 25 repetições chegando próximo da falha para que a gente consiga anotar, e depois a gente vai falar da importância da anotação, mas vai ser muito mais fácil da gente se perder aí nessa contagem. E o último motivo, que seria o principal, é o excesso de dano muscular que essas séries que estimulam muito estresse metabólico vão causar, principalmente no longo prazo em comparação com as séries que priorizam maiores níveis de intensidade e focam mais na tensão mecânica. Então, nas primeiras semanas, quando a gente pegar um treino novo, geralmente o dano vai ser muito parecido quando a gente compara uma intensidade mais alta e uma intensidade mais baixa, mas à medida que as semanas vão passando, o corpo vai se acostumando, entre várias aspas, com os treinos com faixas de repetições um pouco mais baixas, e esse dano muscular e a dor muscular tardia tende a baixar, que é justamente ali quando a gente viu que os níveis mais altos de hipertrofia começam a acontecer. Enquanto, quando a gente prioriza treinos mais metabólicos, priorizando o estresse metabólico e faixas de repetições mais altas, técnicas avançadas e tudo mais, a gente tem mais queimação, mais acidose que resulta em mais dano muscular, mais dor muscular tardia e tudo mais, que é tudo que os vídeos do YouTube aí mais gostam para viralizar, que é tudo que é o mais divertidinho para assistir, ver o pessoal sofrendo e vomitando no chão, mas aí na prática isso tem os pontos negativos que eu acabei de falar. E quando eu me refiro aí a repetições mais baixas, eu me refiro a intensidades que vão ali geralmente de 70 a 75% de 1 RM para cima, que vão representar em 90% dos meus treinos, dos meus alunos de consultoria e das minhas recomendações, séries aí que vão de 6 a 12 repetições. Às vezes dá para ir um pouquinho mais abaixo disso, então dá para trabalhar ali com 4, com 3 repetições, ou um pouquinho acima, indo até 15, indo até 18, em raríssimas ocasiões, mas geralmente o 6 a 12 é realmente ali o padrão ouro. E a partir do momento que a gente estabelece um teto, ou seja, um limite de repetições que a gente vai trabalhar, a gente acaba criando um problema, que é o simples fato do nosso músculo ficar muito forte com o tempo e se acostumar com as cargas, fazendo que uma carga que há algumas semanas ou alguns meses atrás era pesada, fique leve. E daí as duas soluções que a gente pode ter para contornar esse problema são ou aumentar essas repetições infinitamente, e uma carga que há umas semanas atrás a gente fazia 6 repetições, agora a gente vai começar a fazer 15, depois 18, depois 20, 25, 30, 35, 40 e infinitamente. Só que daí a gente entraria naquele problema que a gente estava falando até agora, de usar repetições muito altas e muito nível de estresse metabólico, dano muscular e tudo mais, que nos leva para a segunda solução, que eu vou explicar para vocês usando a mitologia grega de 2.500 anos atrás. Existe um lendário lutador olímpico chamado Milo, é o Milo de Crotona, e ele viveu lá pelos anos 500 a.C. e ganhou 6 vezes os Jogos Olímpicos da Antiguidade e 6 vezes os Jogos Píticos. Então, assim, o cara era pica mesmo, né? Mas o que realmente cravou o nome dele na história foi a metodologia de treino que ele usava. Ele começou a treinar desde criança, carregando um bezerrinho bem pequeno, e ele permaneceu treinando com esse mesmo bezerro por muitos anos. E obviamente o animal ia ficando um pouquinho maior a cada dia que se passava, o que levava o Milo
a ficar um pouquinho mais forte com o tempo, até chegar o momento dele treinar literalmente com um touro nas costas. E é exatamente essa a essência da progressão de cargas. É ir ficando um pouquinho mais forte à medida que os treinos, à medida que as semanas, à medida que o tempo passa, o que leva o teu músculo como consequência a ficar mais forte, a ficar mais resistente, a ficar maior com o tempo. E a essência da progressão de cargas ou da sobrecarga progressiva, como alguns gostam de chamar, é justamente tu fazer pequenos aumentos no teu nível de desafio à medida que o tempo passa. E na prática isso fica exatamente assim. Ó. A gente escolhe um exercício, que por exemplo aqui vai ser um supino reto com barra, e estabelece uma faixa de repetições e um número de séries para fazer nele. Vamos usar 2 séries de 6 a 10 repetições como exemplo. A partir de agora, o teu objetivo vai ser fazer as tuas séries dentro dessa faixa de repetição, chegando até a falha ou chegando muito próximo dela e se mantendo ali entre 6 e 10 repetições nos teus treinos. Então vamos supor que na primeira semana tu fez 7 repetições com 100 quilos na primeira série e 6 repetições com 100 quilos na segunda. Quando chegar na próxima semana, o teu objetivo vai ser aumentar esse número de repetições e ir aumentando ele ao longo das semanas até bater no teto que foi pré-estabelecido. Então, quando chegar ali a semana que tu conseguir fazer 2 séries de 10 repetições, ou sei lá, 9, 11 repetições, algo assim, chegou na hora da gente aumentar a nossa carga e a gente sempre vai tentar aumentar ela o mínimo possível. Então, se for possível aumentar 1 kg, ou sei lá, 2% a gente aumenta, e se só for possível aumentar 5, 6%, a gente aumenta 5, 6%. Então, nesse caso, a gente poderia colocar uma anilha de 2 kg de cada lado, aumentando aí 4% da carga, passando para 104 kg. E daí, na próxima semana, ao invés de fazer 2 séries com 100 kg, faria 2 séries com 104 kg. E certamente o número de repetições baixaria, reiniciando todo esse processo. E daí, uma carga que antes tu fazia 7 e 6 repetições com 100 quilos, agora tu vai fazer 7 e 6 repetições com 104 quilos, ou seja, a tua força aumentou à medida que o tempo passou. E no longo prazo, se tu conseguir manter uma técnica adequada, manter uma intensidade, uma proximidade à falha, um bom volume e progredir as cargas, é impossível o teu músculo não ficar maior e melhor, tá? Mas, como eu disse, um ponto muito importante, essencial para a progressão de cargas é o mantimento da técnica de movimento correta. Essa técnica, ou seja, a qualidade de execução, tem que estar sempre impecável, tem que estar sempre perfeita ou, no mínimo, muito boa. Então, sempre ali ou nota 9 ou nota 10. E um dos erros aí mais comuns e mais facilmente observados é o fato das pessoas quererem aumentar muito a carga quando forem fazer a progressão e acabarem sacrificando algum dos 4 aspectos que envolvem a técnica, que são a estabilidade, a cadência, a amplitude ou a conexão mente-músculo, para que seja possível colocar mais peso. O que pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, é a gente perder um pouquinho, mas eu digo um pouquinho, da estabilidade, ou assim, um pouquinho, bem pouquinho da cadência, mas principalmente a estabilidade entre um treino e outro quando a gente coloca uma carga que às vezes, infelizmente, não vai poder ser uma progressão tão pequena assim, porque simplesmente a academia não tem anilhas pequenas ou algo do tipo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está numa execução excelente e quando a gente vai progredir carga, a gente passa para uma execução que é muito boa, é primeiro progredir essa execução de muito boa para excelente e daí depois disso passar a se preocupar em melhorar as cargas e aumentar o número de repetições. E agora sobre os 4 pontos ali que eu comentei, tá? A amplitude, ela tem que ser sempre máxima, obviamente de acordo com cada exercício e de acordo com as tuas limitações, tá? E se tu tiver problemas para atingir grandes níveis de amplitudes, mesmo trabalhando com cargas baixas, quer dizer que tu precisa trabalhar mais os teus alongamentos e as tuas mobilidades, tá? Tem exercícios aí que são bem clássicos, em que o pessoal costuma perder bastante amplitude e sacrificar ela para conseguir colocar mais cargas, tipo leg press, agachamento livre, supino, desenvolvimento com barra, desenvolvimento com halteres. Sempre são exercícios que a amplitude, se tu olhar aí, 90% das pessoas treinando vão fazer ela mais curta do que deveriam e do que conseguiriam se diminuíssem um pouquinho a carga e deixassem o ego um pouco de lado. Depois dessa amplitude, a gente tem a estabilidade, que envolve principalmente a gente fazer os exercícios sem roubar,
e sem balanço, sem quicar o peso no chão, sem pegar a ajuda do amiguinho e sem todas essas coisas que envolvem tirar a atenção do músculo-alvo do exercício e passar aí para agentes externos como, sei lá, a gravidade ou o bíceps do teu amigo. Depois, a cadência se refere à velocidade com que os exercícios devem ser feitos e dentro dela, assim como regra geral, obviamente que vai ter um exercício ou outro que vai mudar um pouquinho, mas a regra geral é que a fase concêntrica, ou seja, que a gente empurra o peso, a gente faça da forma mais explosiva possível, mas não em excesso, explosiva e rápida, mas ao mesmo tempo que seja controlada. E a fase excêntrica, que é a fase da volta, a gente faça com um pouco mais de controle. Então não é tão rápido a ponto da gente perder ali estabilidade, dar um soco ou alguma coisa do tipo. É basicamente um supino padrão. E não é tão lenta a fase excêntrica a ponto de ser um super slow de 20 segundos. É só controlado. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1,5. Tipo isso, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Mas o que vai acontecer, como eu disse anteriormente, é que essa cadência ela vai ficar involuntariamente mais lenta nas últimas repetições, mas isso não é algo proposital. Ela vai ficar mais lenta porque as repetições vão estar muito pesadas, que são justamente essas repetições estimulatórias e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas, novamente, mesmo que a cadência esteja mais baixa e a repetição esteja mais difícil, a gente não pode perder a amplitude, a gente não pode perder a estabilidade do movimento, bem como a gente também não pode perder o quarto ponto, que seria a conexão mente-músculo, que vai ser mais uma consequência dos outros 3 pontos, mas é importante também, principalmente quando a gente está treinando os músculos mais chatinhos, tipo costas e panturrilha. E a conexão mente-músculo seria basicamente o fato da gente sentir o músculo sendo trabalhado. E não tem como eu dar muitas dicas aqui, apenas que a gente tem que pensar ali, não necessariamente pensar em fazer um movimento super lentinho para que a gente consiga fazer a contração e sentir cada fibra do músculo sendo trabalhada, mas é minimamente importante que a gente sinta, por exemplo, o nosso latíssimo quando a gente está fazendo uma remada fechada, entendeu? Que a gente sinta o nosso peito quando a gente está fazendo um supino. Isso é algo minimamente importante. E como eu disse, é muito importante para alguns músculos que demora ali até o pessoal aprender a treinar, tipo costas. Mas assim, foca em fazer uma execução aí correta naqueles outros 3 pontos que eu comentei, que geralmente isso vai vir como consequência. Tá, mas agora eu vou explicar por que eu não quero, por que eu não vou deixar vocês roubarem, tá? E assim, para começar, o primeiro argumento é que se a gente começar a roubar, a gente vai estar basicamente pegando um pedacinho ali, uma faixa daquela repetição e vai estar jogando fora, e vai estar tirando o trabalho do músculo-alvo naquele pedacinho. Então vamos supor que tu está fazendo uma remada perfeita com 60 quilos. E daí, em vez de seguir as recomendações aqui do guia e passar de 60 para 62, ou para 64, 65 no máximo, tu resolveu passar para 70. Resolveu botar uma anilha de 5 em cada lado e acabou ficando muito pesado. Para que tu conseguisse manter esses 70 quilos, tu começou a dar uma roubadinha. E essa roubadinha, ela tirou tensão naquela primeira fase do movimento, que poderia ser a mais difícil, se esse fosse o perfil de resistência do movimento que a gente estivesse falando aqui, mas vamos supor que fosse. Então tu tirou o trabalho do músculo aqui do início e jogou, sei lá, para tua lombar ou para algum outro músculo. Então tu ajudou esse iniciozinho no movimento. E o teu músculo começou a trabalhar a partir do momento 20% aqui. Então trabalhou dos 20 até os 80. E o problema é que isso vai começar a virar uma bola de neve, porque esses 20% iniciais do movimento aqui, eles só vão estar treinados, a repetição máxima deles só vai ser 60 quilos, não vai ser 70 quilos, enquanto esse finalzinho aqui tu vai estar treinando agora com 70, daí depois na semana que vem tu vai estar treinando com 76, porque tu é maluco, e o início ali ainda acostumado com 60 quilos. E daí vai crescendo essa bola de neve, tu vai diminuindo cada vez mais o trabalho e esse percentual do exercício que vai tendo tensão sobre o músculo, até chegar a hora de tu estar fazendo, sei lá, 50% do movimento e os outros 50% a tua lombar e a tua panturrilha trabalhando. Isso pode culminar numa falta de padronização das repetições, que com certeza vai acontecer, porque tu não tem como roubar sempre em todas as repetições apenas em 20% do exercício. Então, às vezes tu vai roubar em 20, às vezes tu vai roubar em 25, em outra repetição tu vai roubar só em 15. E como não tem uma padronização desse movimento, tu não tem como progredir de treino em treino, porque tu não está fazendo o mesmo exercício. É como se tu estivesse fazendo uma repetição de supino com a barra, e daí na outra repetição tu está fazendo um outro supino diferente, daí na outra repetição um outro supino, e daí na outra semana tu vai mudar esse estilo de supino e vai fazer outro exercício, e daí isso vai virar novamente aquela bola de neve que eu comentei,
e uma hora ela vai estourar. E ela vai estourar em ou tu fazendo um exercício aí totalmente ridículo, que lá no início era um roubinho de leve e agora tá péssimo, ridículo, daí tu vai parar no YouTube com alguém fazendo um vídeo reagindo ao teu treino ridículo de Enzo, ou no pior dos casos tu vai se lesionar, porque os teus tendões vão estar acostumados ali a trabalhar com aqueles 60 quilos, mas tu vai estar fazendo com 80 quilos com uma execução aí toda fodida. Quando a gente vê powerlifter treinando, que os caras eles basicamente prezam, eles dão a vida para ter uma execução perfeita, a gente vê que eles se lesionam muito menos do que os marombeiros, justamente porque eles sabem respeitar a técnica correta e eles sabem fazer uma progressão de cargas bem feita, diferente da maioria aí do pessoal do fisiculturismo aí, que geralmente não são fisiculturistas certos, porque os fisiculturistas certos também, no geral, sabem treinar muito bem. Mas apesar de todos esses malefícios, tem uma maneira aí de roubar da forma correta, que a gente vai falar mais além, que seria aí fazer repetições parciais e repetições além da falha. Mas isso aí a gente fala lá pro final do guia, tá? Mas em resumo, assim, não roubem. Tô de olho. E assim, com o conteúdo que foi passado até aqui, eu garanto que vocês já vão conseguir treinar muito melhor do que vocês provavelmente treinavam. Então, se vocês buscarem ficar mais fortes ao longo do tempo, com uma alta intensidade, uma boa proximidade à falha, com certeza vocês vão evoluir. Mas, só de ouvir tudo que eu falei até agora, provavelmente vocês estão com 1 bilhão de outras dúvidas na cabeça. Tipo, qual volume eu uso, quais exercícios a gente vai escolher e tudo mais. E agora eu vou começar a responder todas essas dúvidas sobre variáveis de treino. E todas essas variáveis, elas vão ser ferramentas para que a gente consiga exprimir uma boa intensidade, que a gente consiga ter uma boa progressão de cargas e que a gente consiga treinar até a falha com segurança. Basicamente são ferramentas para esses 3 pontos. Ah, e 2 outros pontos também. Elas também servem para controle de fadiga e diminuição de dano muscular. Então, começando pela variável mais importante de todas, que é o volume de treino. O volume se refere ao trabalho realizado, ou seja, a quantidade de peso levantada pelos teus músculos em um determinado período de tempo. E a forma mais prática de calcular ele é através do número de séries por grupo muscular por semana. E aqui, geralmente, as séries de aquecimento e as séries de preparação, que são termos que eu vou explicar para vocês o que são daqui a pouquinho, não entram no cálculo, tá? São só séries de trabalho e top sets. Então, na prática, se tu fizer 2 séries de supino inclinado com halteres, 2 séries de supino na barra e 3 séries de crucifixo, o teu volume total de treino são 7 séries semanais de peito. E a eficácia desse treino funciona mais ou menos em um gráfico de U invertido, onde a gente tem no lado esquerdo desse U o que a gente chama de mínimo volume efetivo, enquanto do lado direito a gente tem o que a gente chama de máximo volume recuperável. E daí, entre o lado esquerdo e o lado direito, a gente tem ali o volume ideal, que é suficiente para que a gente consiga estimular a síntese proteica e estimular a hipertrofia, mas ao mesmo tempo que a gente também consegue se recuperar entre as semanas para conseguir progredir carga. E daí, a partir daí, a gente tem o surgimento de uma das maiores discussões, dos maiores debates que acontecem dentro do treinamento, dentro da musculação, tanto entre pesquisadores quanto entre treinadores, entre atletas e tudo mais, que é qual é o volume de treino ideal. E é praticamente impossível, na verdade é impossível, te dar uma resposta generalista sobre isso. E uma coisa que é unânime em praticamente todo mundo que tem bom senso dentro desse nicho é que volume de treino é algo individual. E assim, a forma mais segura e precisa de tu achar o teu volume de treino ideal, o teu número de séries por semana por grupo muscular ideal, é realmente contratando uma consultoria como a minha ou de qualquer outro profissional por aí que vai te auxiliar nisso. Mas outra forma muito simples é testando por conta própria, mas obviamente vai ser muito mais difícil, ainda mais se tu for iniciante ou intermediário e não tiver há anos aí treinando, tá? E eu mudei bastante de opinião ao longo do tempo em relação ao volume e provavelmente vou mudar muito ainda nos próximos anos, porque eu fui lendo mais artigos, fui me atualizando de acordo com a ciência, fui pegando novas visões de treinamento. E o que eu hoje considero boas faixas de volume são as seguintes. Lembrando que eu já cheguei a treinar aí no passado com 25 séries por semana para o grupo muscular, mas hoje em dia aí eu treino em faixas que geralmente vão de 6 a 12 séries por grupo muscular por semana. E a diferença é que as minhas 25 séries de uma vez não valiam aí nem pela metade das 6, às vezes das 10 que eu faço hoje em dia. Com certeza hoje eu treino com muito mais qualidade, priorizo muito mais a técnica, sei treinar muito mais até a falha,
e evoluí muito. Então as 25 séries que eu fazia uma vez eram muito piores, por isso que eu conseguia fazer um volume tão alto. Mas enfim, até 6, 8 séries por grupo muscular por semana eu considero um volume baixo. Entre 6 e 8, e 15, 16, às vezes até 17, 18, eu considero um volume moderado. E daí acima de 15, acima de 18 já é um volume alto. Não significa que o volume baixo e volume alto sejam ruins. E não significa que o volume intermediário seja o ideal. Talvez seja melhor para ti trabalhar com volume mais baixo, ou seja melhor para ti trabalhar com volume mais alto por infinitas razões. Só que é muito importante que a gente considere dentro desse volume apenas as séries que realmente sejam próximas à falha. Então aquelas feeder sets, aquelas séries de aquecimento, séries de preparação, que daqui a pouco eu vou explicar como funciona, elas não vão entrar aqui. São só séries próximas à falha que entram ali naquelas 5 repetições estimulatórias. Geralmente, eu só conto as séries que tem 2, no máximo 3, mas 3 eu já acho um pouco complicado para contar, repetições antes da falha. Então, repetições na reserva. 1 e 2 repetições na reserva ou 0 repetições na reserva entram aí como séries para o cálculo de volume. E tem pessoas também que contam às vezes meia série nos músculos secundários dos exercícios. Então, por exemplo, no supino inclinado com halteres contaria uma série para peito e meia série para anterior de ombro e tríceps. Eu já contei assim também, mas hoje em dia eu conto só uma série para peito e as outras eu conto separada, mas isso não importa. O que importa é que tu mantenha o mesmo estilo de calibragem, que tu calibre do mesmo jeito, então que tu conte sempre meia série e uma série, ou que tu conte sempre uma série e 0 séries. Não importa, mas eu prefiro contar só uma série, eu acho bem mais fácil fazer o cálculo. E é importante que num volume mediano e num volume alto, tu trabalhe um pouco mais longe da falha do que tu trabalharia caso tu trabalhasse com um volume mais baixo. Porque se tu trabalhar 15, 18 séries por semana, indo realmente até a falha, tu vai conseguir manter isso por uma semana e na outra tu vai colapsar, não vai conseguir progredir nenhuma carga e vai ter que baixar esse volume o quanto antes. E se tu mantiver 5 séries por semana e não fizer elas até a falha, provavelmente vai ficar um volume muito baixo e tu não vai ver tantos resultados. Então tem alguns grupos musculares que hoje em dia faço, por exemplo, 6 séries por semana e dessas 6 séries, 4 são até a falha e as outras 2 são muito próximas disso. Mas nos outros grupos que eu faço 12, talvez um pouco mais do que isso, eu não faço 12 séries até a falha. Eu faço, sei lá, metade dessas séries, um pouco menos da metade, as outras uso 1, 2 repetições na reserva. E entrando um pouco mais naquela questão das séries válidas e da falha, tem alguns estudos, como esse que vai aparecer aí na tela, que demonstram que o estímulo à hipertrofia e a sinalização aí de síntese proteica é muito parecida quando a gente trabalha próximo à falha e quando a gente trabalha até a falha em si, com o único diferencial de que as séries até a falha têm uma geração de fadiga, principalmente a nível de sistema nervoso central, muito maior do que as séries que ficam com 1 a 2 repetições na reserva. As repetições na reserva que são chamadas de Repetitions in Reserve, e daí a sigla vai ser RIR. E a gente também tem estímulo à hipertrofia com mais de 3 RIR, mas como eu disse anteriormente, eu não gosto muito de usar, eu gosto de usar no máximo 1 ou 2, porque depois já fica um pouquinho mais impreciso, então às vezes vai ser 3, às vezes vai ser 4, entendeu? E quando é 1 e 2, a gente consegue realmente saber que tinha 1 ou que tinha 2 na reserva. E como as séries até a falha vão ter um estímulo excelente para hipertrofia, vão ser extremamente estimulatórias, repetições excelentes e muito importantes que a gente faça, principalmente para a gente aprender a treinar, mas ao mesmo tempo elas vão gerar um nível de fadiga muito grande, é importante que a gente use elas, mas use com cautela. Porque se a gente fizer, por exemplo, todas as séries iniciais do nosso treino até a falha, provavelmente os níveis de fadiga vão ser muito grandes e vão atrapalhar as séries provenientes, ou seja, as séries que vão vir depois dela, principalmente lá no final do treino. Então, eu geralmente, comigo e com os meus alunos de consultoria, coloco as primeiras séries dos exercícios com 1 a 2 repetições na reserva e a última série, que vai ser a famosa top 7, vai ser aí performada até a falha. Com exceção de quando tem aí um volume realmente mais baixo, como eu falei antes ali no caso do meu posterior de coxa, que daí eu já posso fazer ali exercícios às vezes que tem 2 séries, daí eu faço as 2 realmente até a falha, porque realmente é um volume baixo que me permite a recuperação ao longo das semanas. E essas repetições na reserva, elas precisam de feeling, elas precisam de experiência de treino para que elas consigam ser contadas com precisão, tá? Então assim, vocês precisam treinar até a falha para aprender
como funciona a falha, e aprendendo como funciona a falha, vocês conseguem aprender como funcionam as repetições na reserva. Então não tem como fugir, precisa treinar. Ou vocês contratam alguém que saibam fazer uma correção de exercícios, como eu, como qualquer outro profissional que dê consultoria e faça correção de exercícios, que através dos vídeos a gente consegue dizer se uma série foi realmente até a falha ou se ela não foi até a falha. E qual método que a gente utiliza? A gente olha, como eu disse antes ali, a velocidade da repetição. Então, através do vídeo lá, que eu mostrei lá no início do guia para vocês, a gente consegue dizer que eu tinha uma repetição na reserva com certeza absoluta. Porque a última repetição durou ali mais ou menos uns 4 segundos, as outras duraram 1, depois foi para 1,5, 2, 3. E com certeza se eu fizesse uma repetição a mais, ela duraria tipo uns 10 segundos. E depois de uma repetição de 10 segundos, não tem mais repetições, isso eu garanto para vocês. Ainda mais naquele exercício ali com aquela carga que tava. Então, quanto mais lento, quanto mais gritaria tiver, quanto mais barulho involuntário vocês estiverem fazendo, quanto mais às vezes tremedeira estiver acontecendo, e quanto mais caretas, e as caretas elas são engraçadas, mas elas são uma ferramenta extremamente precisa de cálculo de repetições na reserva, quanto mais tiver, mais próximo da falha vocês estão. Então se atentem a isso, se for possível gravem os seus exercícios e se for mais possível ainda contratem uma consultoria para alguém fazer isso para vocês. Mas um treino bem calculado e bem montado não consiste apenas em séries extremamente pesadas, ou pelo menos não deveria, né? Na verdade, ele consiste em 4 tipos de séries, tá? As warm-up sets, que são as séries de aquecimento, as feeder sets, que são as séries de preparação, e as working sets, que são as séries de trabalho, que também tem a subdivisão ali das top sets, que seriam as working sets, só que levadas até a falha. E ainda a gente pode adicionar ali algumas outras subdivisões, caso a gente use ali técnicas avançadas, tipo as back-off sets, as cluster sets, a rest pause e tudo mais, mas daí a gente fala mais no finalzinho ali, não vem ao caso, tá? Todas essas séries, elas constituem a estrutura de treinos que estão lá nas planilhas gratuitas que eu falei para vocês que estão na descrição. E lá dentro dessas planilhas tem um vídeo explicativo onde eu explico tudo isso que eu vou falar agora, tá? Mas é basicamente o seguinte: as warm-up sets são séries de aquecimento que geralmente vão ser feitas ali com 50%, 60% da carga. Elas têm o objetivo de começar a lubrificar as articulações, começar a te preparar para as séries, preparar a técnica do exercício e levar sangue para a musculatura. Aí depois as feeder sets, elas são um meio termo que acontece entre as séries de aquecimento e as séries de trabalho. Então elas vão ter algo ali entre 60, 70 até 90 ou às vezes até 100% do peso das working sets da série de trabalho, com a diferença que elas vão ser realizadas até um ponto que fica muito longe da falha. Então mais de 6 repetições na reserva aí no mínimo, porque o objetivo dessas séries não é estimular a hipertrofia. São séries aí de preparação para tu sentir como tá o teu músculo, para fazer a preparação a nível de sistema nervoso central, às vezes uma preparação psicológica, quando são séries de exercícios muito pesados. E a técnica também deve ser feita perfeita, não precisa fazer mais rápido, não precisa fazer mais lentinho, pode fazer com a mesma cadência que tu faria uma série normal, até chegar ali a carga muito próxima das séries de trabalho, que são realmente aí as séries que vão ser realizadas, como eu disse anteriormente, com 1 a 2 repetições na reserva, às vezes 3, mas eu prefiro 1 ou 2. E as top sets, que são justamente essas working sets, com 0 repetições na reserva até a falha, ou às vezes com técnicas avançadas além da falha. Outro ponto essencial que muita gente erra é o descanso entre as séries. E é absolutamente necessário que para a gente manter uma boa intensidade ao longo de todo o treino, principalmente nas últimas séries, nos últimos exercícios do treino, que a gente tenha um descanso adequado. Um descanso que permita a gente descansar a nossa musculatura, a gente recuperar o nosso sistema nervoso central daquela fadiga gerada pelas séries pesadas e a gente consiga recuperar o nosso psicológico, principalmente nos exercícios mais pesados e nas séries muito mais pesadas, tipo um levantamento terra até a falha, um agachamento livre, um supino e tudo mais. Então esse é o melhor jeito de controlar a fadiga de sistema nervoso central, tá? E um bom tempo, uma boa faixa de tempo de descanso começa em 1 minuto e 30 e vai até 3 minutos e 30, 4 minutos em média. Então a gente usa descansos mais próximos de 1 minuto e 30, 2 minutos para exercícios de grupos musculares menores e mais isolados, tipo um bíceps unilateral na polia, uma elevação lateral com halteres, um tríceps francês unilateral na polia e alguma coisa assim. E descansos mais próximos de 3, 3 minutos e meio, 4 minutos para exercícios mais compostos, mais difíceis, que movimentam mais carga,
multiarticulares, etc., tipo um leg press, um levantamento terra, um agachamento e tudo mais. Pode descansar um pouquinho mais do que isso se precisar, principalmente naquelas séries que precisam inclusive de uma questão psicológica ali envolvida, tipo um levantamento terra extremamente pesado, pode descansar, não tem problema. Só que talvez não seja tão necessário para a maioria dos exercícios e também é totalmente proibido que vocês descansem menos de 1 minuto e 30, tá? Porque se vocês conseguirem se recuperar com menos desse tempo, provavelmente o treino de vocês está um pouco fofo. Vocês provavelmente estão ficando muito longe da falha, tá? Eu, particularmente, dificilmente descanso menos do que 2 minutos, 2 minutos e 30, independente do exercício. Às vezes, até no exercício unilateral, eu descanso 2 minutos entre os lados, mas é porque eu tenho tempo. Se eu tivesse provavelmente menos tempo num exercício unilateral, no cabo eu descansaria ali 1 minuto e meio, mas como eu tenho tempo ali, posso ficar mais tempo na academia, eu descanso 2 minutos, 2 minutos e meio no mínimo, de forma bem tranquila, mas daí organiza aí de acordo com a tua rotina, tá? Mas uma coisa que não pode acontecer, que às vezes acontece, é tu ter que treinar com ali no máximo 45 minutos, 1 hora, algo assim, e daí tu sacrificar a qualidade das tuas séries e começar a descansar pouco para acumular volume no treino. Só que o que vai acontecer é que tu vai acumular um monte de volume lixo. Então prefira manter os descansos um pouco maiores, não precisa exagerar tanto e descansar 5 minutos, mas descansa de 2 minutos, por exemplo, e faz poucas séries de extrema qualidade, se tu tiver pouco tempo, que eu garanto que os teus resultados vão ser muito melhores do que se tu fizesse 25 séries de merda, com uma execução ruim, com uma fadiga extrema ali sendo acumulada, com muita queimação, que é o que vai acontecer se tu descansar pouco, ali 30 segundos, 45 segundos, como geralmente a gente é instruído a descansar quando a gente começa a treinar. E outra das dúvidas mais comuns que aparecem é em relação à divisão de treino. Qual divisão de treino eu tenho que usar, qual frequência de treino eu tenho que usar e tudo mais. E a resposta é bem simples. No geral, tanto faz. De acordo com alguns estudos, embora novamente eu tenha algumas considerações sobre eles, a princípio não faz tanta diferença a nível de hipertrofia se a gente treinar o mesmo músculo 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, desde que o volume, ou seja, o número de séries totais semanais por grupo muscular, seja o mesmo no final das contas. Mas mesmo assim, eu geralmente prefiro trabalhar ali 2 vezes por semana cada grupo muscular. Vamos supor que a gente faz 4 exercícios diferentes para um grupo muscular, tipo costas. Se a gente colocar todos esses exercícios no mesmo dia, o que vai acontecer é que os 2 primeiros exercícios que a gente vai fazer vão ter uma performance provavelmente excelente, mas os outros 2 exercícios, supondo que a gente fez, sei lá, 3 séries por primeiro, 3 séries por segundo, vão ter uma queda drástica de performance. Já se a gente pegasse esses 2 exercícios aqui e passasse para um outro dia na semana posterior, depois de uns 3 dias, por exemplo, a gente poderia manter uma performance muito maior neles. Isso se aplica para praticamente todos os grupos musculares. Então, eu particularmente prefiro, tanto para mim quanto para os alunos de consultoria, passar divisões de treino como essas que vão aparecer aí na tela, que na maioria delas, grande parte dos músculos conseguem ser trabalhados 2 vezes por semana, às vezes até 3. Mas, como eu disse, isso não vai fazer tanta diferença, mas eu prefiro particularmente trabalhar assim. Creio que os benefícios para força aí são muito bons e creio que isso facilite a progressão de cargas no longo prazo, tá? É muito importante que a gente cuide, se a gente colocar todas as séries do mesmo músculo no mesmo dia, que esse volume não seja tão grande. Porque se a gente fizer 2 exercícios com 5 séries de trabalho em cada um, no caso 10 séries totais nesses primeiros 2 exercícios, na 11ª série o músculo vai estar muito fodido já, vai estar muito cansado. Então só cuidem com isso, tá? Uma coisa que eu acho interessante fazer também dentro da divisão de treino é descansar aí no mínimo 1 vez a cada 3 dias de treino seguidas, tá? Então se tu for treinar 5 vezes, por exemplo, faz treino na segunda, na terça e na quarta, descansa na quinta e treina na sexta e no sábado, se for possível. Se tu quiser treinar 6 vezes por semana, vai ser muito difícil que tu consiga manter uma intensidade treinando de segunda a sábado. Então o que tu pode fazer é treinar segunda, terça e quarta, descansar quinta, aí depois treinar sexta, sábado e domingo, aí descansa segunda, daí tu faz terça, quarta e quinta, descansa na sexta e assim por diante. Mas tenta colocar um treino aí, quer dizer, tenta colocar um dia de descanso aí no meio da semana, que isso vai melhorar muito a tua performance ali no quarto, no quinto e no sexto treino que tu for fazer, tá? Caso tu treinar 4 dias, então faz um segunda, terça, descansa quarta, faz outro quinta e sexta, entenderam? E algo um pouquinho mais importante ainda,
do que essa questão da divisão dos dias da semana, do que tu vai fazer cada dia, é a escolha dos exercícios. Essa é uma variável que não é tão importante assim quanto o volume, quanto o controle da progressão de cargas, quanto a intensidade, quanto a falha e tudo mais, mas mesmo assim é muito importante para que ela seja usada como ferramenta para possibilitar a gente trabalhar de forma correta nesses outros aspectos. E tem 5 pontos que a gente tem que nos atentar dentro da escolha dos exercícios para fazer a melhor escolha possível deles: a preferência, o conforto, o grau de prioridade, a redundância e a questão logística. A preferência é o simples fato de tu gostar ou não de fazer determinado exercício, e isso se aplica para todo mundo, exceto para as pessoas extremamente iniciantes, que eu acho extremamente importante que mesmo que tu não goste de fazer, principalmente os exercícios básicos, tu faça eles e aprenda a fazer e aprenda a gostar. Então, cara, se tu começou na academia ontem, não tem essa de, eu não gosto de fazer supino. Faz a porra do supino. E isso também não se aplica para todo mundo que é chato pra cacete e não gosta de fazer nada. Eu não gosto de fazer agachamento, não gosto de fazer leg press, não gosto de fazer hack. Meu, deixa de ser chato e faz os treinos na marra, aprende a gostar deles, porque não é assim que funciona a vida, né, minha flor? O outro ponto é a questão do conforto, que está relacionado à técnica. Então, se mesmo ali tu fazendo uma técnica correta, tu sinta algum tipo de desconforto em algum exercício, isso acabaria entrando um pouco ali na questão da preferência, mas enfim. Então, vamos supor que tu tá fazendo um supino e tu sente ali um certo desconforto no ombro esquerdo fazendo ele. Beleza, troca de exercício, trabalha a tua mobilidade e o teu alongamento, que provavelmente tu tá cheio de encurtamentos e tudo mais. Geralmente é daí que vem os desconfortos, mas às vezes sei lá, de ficar 15 anos treinando, de ter algum desvio postural e ficar trabalhando em cima dele com algum pequeno desvio na técnica de movimento por muitos anos e acaba gerando algum desconforto ou outro. Então faça os exercícios que ficam melhor para ti e não precisa ficar insistindo naqueles exercícios que te doem. Outro ponto seria a prioridade. Então pega os músculos aí que tu precisa melhorar mais e pega as porções musculares dos músculos que tu mais precisa melhorar e escolhe os exercícios e a ordem desses exercícios com base nisso. Então vamos supor que a tua parte posterior de ombro é muito ruim e a tua parte lateral e frontal de ombro é muito boa. Então se tu tiver um dia que é mais voltado para ombros dentro da tua periodização, tenta dar um foco um pouquinho maior do que tu estava dando antes para a porção posterior do teu ombro. Então coloca ela no início do teu treino, por exemplo, antes da elevação lateral, antes do desenvolvimento da elevação frontal e etc. Depois tem a questão de redundância, que envolve ali umas questões biomecânicas um pouco mais complexas, de perfil de resistência, de porções de feixes específicos que os exercícios vão trabalhar. E eu não tenho como resumir tudo aqui, tá? Mas em resumo, só tentem não pegar exercícios que pareçam ser exatamente os mesmos que já está de bom tamanho. Então, ao invés de fazer uma puxada alta supinada, uma puxada alta pronada, uma puxada alta no triângulo e, sei lá, uma remada fechada, façam uma puxada alta no triângulo, uma remada aberta, uma remada fechada e um pull down, entendeu? Exercícios diferentes entre si, variem entre barra, halter, exercícios articulados, exercícios na polia, exercícios livres com o peso do corpo, variem esses tipos de estímulo, de abertura das tuas pernas e coisas do tipo, tá? Trabalhem em ângulos diferentes e mudem os estímulos entre os exercícios. E para finalizar esse tópico, a questão logística também é muito importante. E eu vejo pouquíssima gente falando disso. Então, cara, não tem como tu fazer um crucifixo inclinado no banco, que é um exercício excelente, que eu adoro fazer, mas tu não pode fazer isso no horário de pico da Smart Fit. Tu não pode usar 2 lados do crossover e mais um banco ainda, senão tu quer ser morto lá dentro, né? Então pega um outro exercício, porque a cada 5 treinos, em 4 deles tu vai ter que ficar esperando meia hora para fazer o exercício. E não tem nenhum assim exercício que é obrigatório, que tu precisa fazer obrigatoriamente, senão tu vai morrer. Pega outro exercício parecido ali, que no fim vai dar na mesma. Foca em progredir carga e trabalhar com uma boa intensidade, que isso é muito mais importante. Agora que tu montou um treino correto, tu sabe treinar, é muito importante que tu comece a anotar as suas cargas, porque essa é a forma mais efetiva de dizer se tu tá realmente progredindo, além de, obviamente, olhar para o teu físico. Então, se tu tá fazendo os exercícios com a mesma técnica e com uma intensidade alta, e ao mesmo tempo tu olha lá no teu caderninho de anotações que tu tá progredindo as cargas, eu te garanto que o teu físico está ficando melhor. Então tu pode anotar ou num caderninho como eu faço, tu pode anotar em aplicativos, o mais famoso aí é o Heavy,
Tu pode anotar num grupo de WhatsApp contigo mesmo ou tu pode anotar num bloco de notas. No final lá daquelas planilhas gratuitas tem uma parte chamada logbook, que vocês conseguem copiar e colar no bloco de notas de vocês. É um modelo muito bom de anotação que eu usei aí por alguns anos aí nos meus treinos, mas depois eu migrei pro caderninho aí e é sensacional também, acho extremamente raiz. Eu gosto de anotar com a canetinha ali e tudo mais. Mas vocês podem usar o bloco de notas ou o método que ficar melhor para vocês, mas anotem. Não precisa anotar necessariamente de todos os exercícios, alguns vão ser um pouco mais difíceis, vão ser ruins de contar, vocês já vão estar cansados no final do treino, mas anotem assim, ó, principalmente dos principais, dos exercícios mais compostos e básicos. Então a nota do agachamento, a nota do leg press, a nota das remadas, a nota do supino, porque eles são extremamente importantes, tá? Buscar a progressão nesses exercícios é extremamente importante. Mas se vocês conseguirem anotar de tudo, inclusive de panturrilha, de abdominal e etc., anotem também, porque com certeza isso não vai prejudicar vocês de forma nenhuma. Depois que a intensidade estiver alta, que vocês aprenderem a treinar até a falha, que vocês conseguirem achar um bom volume de treino para progredir ao longo do tempo, e que vocês verem nas anotações de vocês que as cargas estão subindo, vocês podem começar a pensar em colocar uma técnica avançada ou outra no treino de vocês. Elas não vão trazer contribuição nenhuma extra para a hipertrofia, tá? Mas também elas não vão trazer nenhum malefício se elas forem usadas com cautela e com bom senso. Então deixa lá para o último exercício de cada grupo muscular, para os últimos exercícios do teu treino, que pode ser que elas sejam divertidas, e esse aspecto da diversão é realmente um aspecto muito importante que eu também vejo pouquíssima gente fazendo, mas não tem problema nenhum vocês pegarem ali uma elevação lateral com halteres na última série do treino de push de vocês fazerem umas repetições parciais ou derem uma dropadinha ali de 2 quilos para um halter mais para baixo, não tem problema nenhum nisso, porque é legal, né? Eu sei que é legal, às vezes eu gosto de fazer também, e como eu disse, não tem problema nenhum, mas usem com cautela, usem com sabedoria. E algumas das técnicas que eu gosto de usar e passar para o pessoal da consultoria são as seguintes, ó. Cluster sets e back-off sets, que são séries muito boas e podem ser usadas inclusive no início do treino, porque elas não adicionam um excesso de volume e elas são técnicas que te permitem manter uma intensidade extremamente alta e inclusive progredir quando vocês estagnarem a carga em algum exercício. Então usem elas, tá? Essas técnicas mais volumizadoras e mais metabólicas. Eu gosto de usar o drop set, clássico e padrão, e rest pause, além das repetições parciais, tá? Para essas questões aí de pump extra, de diversão e tudo mais. Mas lembre de deixar lá para o final do treino, não fazer isso em excesso, porque vai gerar fadiga, vai gerar um pouco mais de dano muscular do que vocês teriam se não fizessem isso, mas não vai matar vocês, fiquem tranquilos. Para uma questão logística, pode ser interessante que vocês usem bisets de músculos antagonistas. Isso aí é para quem tem pouco tempo para treinar e vai fazer, por exemplo, bíceps e tríceps na polia no mesmo treino. Então vocês podem fazer um exercício de bíceps, descansar um minutinho, fazer um de tríceps depois. Vocês vão ter alguma perda de performance no segundo exercício aí, no que vier posteriormente ao primeiro, mas não vai ser uma perda tão grande, talvez valha a pena pela questão do tempo estar corrido. E assim, tudo que foi falado com certeza vai contribuir para que vocês tenham o melhor treino possível, o melhor treino que vocês fizeram até hoje. E isso vai trazer para vocês, caso aí a alimentação esteja adequada, o descanso esteja ok, o manejo de estresse esteja ok, resultados muito bons nos próximos anos, caso vocês consigam também manter a constância nos treinos. Mas, mesmo assim, vocês com certeza vão se deparar com alguns desafios, alguns problemas no caminho. E esses problemas eu, infelizmente, não consigo solucionar aqui através de um vídeo ou através de 100 vídeos que seja. Eu realmente não consigo solucionar à distância, são desafios que eu preciso ter um contato um pouco mais próximo para vocês, para realmente conseguir ajudá-los. Então, provavelmente vocês vão ter um pouco de dificuldade para escolher o volume de treino ideal. Provavelmente vão aparecer dúvidas em relação àquelas questões da falha que a gente falou, das repetições na reserva, da própria execução dos exercícios, ou na questão da dieta, na questão do manejo de estresse, da questão da higiene do sono e da rotina, da estruturação da rotina e da disciplina que envolve vocês terem aderência no treino e tudo mais. Tudo isso pode ser resolvido ou com a passagem do tempo e da tentativa ao erro que vocês vão falando, de vocês irem estudando mais sobre todos esses assuntos ao longo do tempo e dando a volta por cima nesses problemas, ou pode ser resolvido da forma que eu recomendo com certeza absoluta para todo mundo, principalmente para aqueles que realmente levam a sério essa questão da construção do físico, da saúde, da produtividade e tudo mais, que é a contratação de uma consultoria. E se tu faz parte desse seleto grupo de pessoas que está realmente
disposta a investir um pouco mais de tempo e energia para construir o melhor físico da tua vida e para colher todos os benefícios que esse físico, que esse aumento na tua saúde vão trazer para tua vida, eu tenho uns recadinhos para vocês. Essa consultoria que eu ofereço é um serviço que acontece diretamente comigo, num contato extremamente próximo, em que eu monto o teu planejamento de treinos, eu monto o teu planejamento dietético, tudo isso visando as tuas individualidades, os teus gostos, visando uma melhor aderência para que tu com certeza consiga colocar o melhor shape da tua vida, não tenha a menor dúvida disso. E o planejamento todo funciona da seguinte forma, ó. Tem o link aqui embaixo na descrição, que é um link para um formulário. Aí vocês entram, vocês preenchem esse formulário com algumas informações básicas de contato aí para eu conhecer um pouquinho, bem pouquinho sobre vocês. Daí eu analiso essas respostas e mando uma mensagem para vocês dizendo se tem vagas na consultoria e se vocês estão preenchendo os requisitos para entrar no time. Aí depois disso a gente marca uma conversa onde eu vou analisar mais profundamente os detalhes da tua rotina, da tua saúde, das tuas individualidades. Eu vou te perguntar sobre o teu treino, eu vou te perguntar sobre a tua alimentação, eu vou te perguntar sobre como está o teu sono, eu vou te perguntar sobre como está funcionando a logística e a estruturação da tua rotina de forma geral, para que a gente consiga trabalhar para tu alcançar um nível de alta performance de forma integral em várias áreas diferentes da tua vida, para que tudo consiga andar junto. Então não esperem aquele serviço clássico de plano de saúde, de nutricionista de SUS, de professor de chão de academia, que pega uma dieta Ctrl-C, Ctrl-V, um treino que ele passa, o mesmo treino para ti e para dona Neide, porque não é isso que vai acontecer. É um acompanhamento realmente extremamente próximo, e daí a partir dessas informações que a gente colher, caso a gente fechar a parceria, eu vou montar todos esses planos e vou te passar a tua orientação de treino, tua orientação de dieta, orientação de higiene do sono se for necessário, e sugestões para a estruturação de rotina, e a partir daí, no momento que tu tiver todas as orientações em mãos, a gente começa o acompanhamento em si. E daí tu vai fazer tudo que for combinado e vai me mandando feedbacks, e esse é um dos principais diferenciais do meu serviço. Esses feedbacks, que vão ser feitos de forma semanal ou quinzenal, vão ter informações sobre como foi a tua semana, como estão indo os treinos, se tu está conseguindo progredir as cargas. E além desses feedbacks através de formulários, tu vai me mandar vídeos das execuções de todas as últimas séries, aquelas séries até a falha, dos exercícios que a gente combinar nos teus treinos, para que eu avalie se tu realmente está indo até a falha em todos eles, se realmente a técnica está boa, para que a gente consiga ajustar tudo isso e garantir que tu está fazendo e tu está treinando da melhor forma possível. Além disso, tu vai me falando das questões logísticas, se tu tá com dificuldade na rotina, se enjoou de comer tal coisa, se não tá gostando de tal exercício, e a gente faz alterações no teu plano com base nesses feedbacks, que podem ser aí os feedbacks que tu vai mandando quinzenalmente ou semanalmente, e pode ser mensagens aí que tu manda no dia a dia mesmo. Então, vai viajar, vai acontecer tal coisa, tu me avisa no WhatsApp, a gente faz as mudanças no plano se for necessária, e tudo aí vai sendo atualizado ao vivo, para que a gente consiga manter a maior aderência e, obviamente, ter os melhores resultados possíveis. Todo esse acompanhamento é feito através do WhatsApp e através de alguns aplicativos ali para aparecer o teu treino e a tua alimentação, e podem ficar tranquilos que não tem recomendações dietéticas malucas com alimentos feitos por virgens coreanas que moram em Bali, e nem técnicas malucas de treino. Tudo é baseado no que a gente falou aqui hoje. Toda alimentação é baseada em algo que tu pode fazer, que tu vai sentir muito prazer fazendo e que vai ser extremamente fácil para tu fazer. Obviamente que tem um nível de disciplina, não é para qualquer um ter resultados e botar um corpo estético, mas o meu trabalho é deixar todo o serviço o mais fácil possível para que tu só precise chegar lá e executar. Em resumo, se a gente fechar a parceria e tu tiver um mínimo de dedicação, eu garanto que tu vai colocar o melhor shape da tua vida, vai atingir os melhores níveis de saúde da tua vida. E se por acaso, por qualquer motivo do mundo, sei lá, tu não gostar da cor do céu da tua cidade e tu estiver dentro dos primeiros 30 dias do teu plano, eu ofereço uma garantia completa. Então é só me avisar ali o motivo que tu tá descontente com tudo que foi feito, que eu te mando o dinheiro de volta ali, faço o Pix sem problema nenhum. Tem 30 dias de garantia porque eu confio muito no meu trabalho, mas até hoje nunca foi necessário mandar o dinheiro de volta. E assim, tudo isso poderia ser vendido aí por, sei lá, mais de R$1.000 por mês, mas eu garanto que o preço é muito menor do que esse, tá? E não tem como eu falar ele aqui no vídeo, afinal ele muda de tempos em tempos de acordo com o aumento da demanda do serviço, mas caso apareçam alguma dúvida sobre o método de pagamento, sobre o serviço em si, vocês podem mandar aqui no YouTube, vocês podem mandar no meu e-mail, vocês podem mandar no meu Instagram, vocês podem mandar basicamente em qualquer lugar, que eu sempre respondo o mais rápido possível, tá? E novamente o link do formulário de admissão tá aí embaixo,
E eu espero do fundo do meu coração que a gente possa trabalhar junto e saibam que a contracultura tá só começando. Opa!